Quando aqui cheguei, eu nada sabia, somente que tinha um mar, depois que tinha serra, com um nome igualzinho. Daí eu percebi, eu vi e senti que entre mar e serra havia esse portal com tantas coisas e com tantos caminhos. Caminhos esses que levam para dentro, para fora, pro mar, pra serra, pro tudo e pro todo. Falar um pouco da minha casa de reza. Um pouco, né, como que é. O que é a casa de reza para nós, povo guarani? Então, uma casa de reza para nós é uma cura, uma cura espiritual que ela sempre está presente dentro do nosso povo. Né? Porque sem casa de reza para nós a gente não tem essa conexão espiritual dentro do nosso povo. Quando a gente não tem uma casa de reza, você não tem como agradecer o dia que você fez. Porque nós estamos aqui hoje, dentro da casa de reza, e hoje à tarde, o que eu tenho que fazer? Pedir, agradecer por nossa presença nesse momento aqui. Hoje é tão difícil, não só para mim, mas principalmente para não indígena, de você sentar pelo menos 5 minutos e agradecer o nosso espírito dos nossos ancestrais. Isso eu vejo por mim. E nesse momento, essa casa de reza para nós é uma raiz do nosso espírito dos nossos ancestrais. É a raiz que nasce, daqui que nasce nosso nome espiritual, que nasce daqui. E quando é a chegada da primavera, chegada do Arapotê, nasce de todas as coisas, quando chega no seu momento, todos nascem daqui. Nós renascemos daqui. A natureza renasce daqui. Então, uma casa de reza, que é para nós uma grande coração, vamos dizer assim, o coração do nosso povo guarani. Porque sem ela a gente não consegue ter aquilo que a gente necessita espiritualmente. Meu nome é Maura, eu sou monitora ambiental aqui na cidade do Guarujá, no Rabo do Dragão, e nós estamos aqui no Canal de Bertioga, na Ermida Santo Antônio do Guaibê. Essa é uma construção do século XVI e foi feito por José de Adorno aqui. Foi usada uma técnica chamada técnica de cantaria, no qual os escravos passavam o dia entalhando e cantando. E aí você vê o desenho na própria pedra. Aqui também, nessa construção, foi usado o sambaqui moído. O
sambaqui vinha antes dos indígenas, tinham os povos sambaqueiros, onde eles comiam e amontoavam conchas, espinho de peixe, adornos. Todo esse monte chamava-se sambaqui, que vem de origem tupi, a junção do tambaqui, que é aglomerado de conchas. Então usava-se esse sambaqui moído, usava-se o óleo de baleia para impermeabilizar, e aí faziam-se as construções dessa época. Daqui, Anchieta rezava aqui as missas, catequizava aqui, e daqui ele saiu para São Paulo, para fundar o Colégio de São Paulo. Por aqui também passou Hans Staden, que foi um alemão que ficou por aqui há algum tempo. Ele foi capturado pelos indígenas brasileiros, pelos tupinambás, e quando ele voltou para a Alemanha, ele escreveu os primeiros relatos aqui do Brasil, contando os costumes dos indígenas daqui, contando o que eles comiam, contando os animais que existiam por aqui. Ele comentou até sobre as nossas abelhas nativas. Então, ele acabou deixando relatos da nossa fauna, da nossa flora, dos costumes dos nossos habitantes na época. E ele deixou tudo isso escrito num livro, no qual foi traduzido para 18 línguas. E naquela época o mundo inteiro ficou sabendo o que acontecia aqui pelos relatos de Hans Staden. Mas a gente tem que sempre se atentar, porque Hans Staden era um europeu e ele contou a história com um olhar europeu, com o olhar dele. Então precisamos sempre estar atento quanto a isso. Boa tarde, eu me chamo Marilda, sou caiçara natural do Canto de Itaguá, neta de caiçara, bisneta de caiçara lá do Montão do Trigo. E hoje eu venho apresentar para vocês a nossa igrejinha, Capela de Santa Ana, que tem mais ou menos uns 123, 124 anos, se não tiver mais. A construção da nossa capela foi feita pela mão da minha tia, da minha avó, do meu avô Doca, né, com recursos próprios. A gente fazia baile para arrecadar dinheiro para a construção da igreja e fizemos a capelinha. A nossa santa, Santa Ana, ela era uma santa banhada a ouro, que ela sumiu, essa santa sumiu, a gente tem uma réplica mais simples de gesso, né? Ela é a nossa padroeira aqui do Canto de Itaguá. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E a festa da padroeira a gente comemora no dia 26 de julho. É uma festa tipicamente caiçara, poucos lugares ainda têm essa tradição em Bertioga. Legal. Meu nome é Sérgio, né, conhecido aí no mundo da sociedade como Serjão, né? Sou
o responsável pela igreja Beija-Flor de Luz, né? Que atualmente está sediada aqui em Bertioga, São Paulo, né? E começou lá em Botucanga, e era em cima do morro, vista para o mar, um lugar fantástico. Ficamos lá por um bom tempo e hoje estamos instalados aqui em Bertioga, no sítio São João, aqui perto do rio, na Jaguariúna, um lugar fantástico. E nós nos adaptamos muito bem à cidade, a cidade é nós, né? Nesses 30 anos de serviço, né, muita cura realizada, né, através dos rituais, né, e do uso da nossa bebida sagrada, o Santo Daime, né, conhecida no genérico aí como ayahuasca. Então aqui é onde tudo acontece entre o material e serve sacramento, né? Composição básica, né? Cipó macerado, né? O jagube, Banisteriopsis caapi, né? E a folha, chacrona, ou conhecida como rainha, né? Na ritualística. E aí monta-se as panelas, uma camada de cipó, uma camada de folha, mais uma camada de cipó, uma camada de folha. E aí, daí em cima ainda fecha com cipó. Daí vai para fornalha, fogo. E daí tem o tempo, né, que o próprio material que dá o tempo certinho, né, muda um pouco conforme o material. E a gente vai tirando. Na primeira tirada sai o cozimento. Depois junta o cozimento para tirar mais uma panela e daí começa a sair o daime, né? Daí tem várias graduações. A alquimia ela é simples, porém complexa. A história toda, né, é em cima da espiritualidade. Então, nossos valores são todos em cima da espiritualidade, né? Através da conexão, né, que o Santo Daime faz direto, né, nos canais da distinção. Então é isso, essa é a nossa missão aqui. Estamos abertos, né, receptivos, sempre a quem quiser ter conhecimento, né, com contato com o Santo Daime e a doutrina. É paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Sou sacerdotisa aqui da tenda de Umbanda Dois Caboclos, aqui no bairro do Caio Moura, na cidade de Bertioga.
Nós construímos esse templo do zero e a gente está fazendo esse trabalho já indo para o 16º ano. Meu nome é Alexandre, né? Eu e a Manuela nós estamos à frente dessa casa, né? Há 15 anos já. E a casa surgiu porque nós fizemos parte de uma casa aqui em Bertioga e a gente viu muita coisa que a gente não coloca aqui na casa porque é muita coisa errada. E quando nós saímos desta casa, a espiritualidade veio para nós e falou que a gente tinha a missão, né, de estar à frente de um trabalho. No começo a gente não queria, mas foi naturalmente, foi indo. Aí nós procuramos estudo, fomos até o Pai Rubens Sarraceno em São Paulo. E de lá, a partir desse momento, a gente começou a tocar a casa na sala de casa, né? A casa primeiro. Depois a espiritualidade, ela veio e falou para nós que nós íamos ter o nosso chão. E foi daí que uma entidade chegou para a Manuela e falou que vocês vão ter que abrir mão, né, de alguma coisa, né? Sim, que a gente tinha que abrir mão de uma coisa nossa para ter o chão. E naquela época a única coisa que a gente tinha era a nossa casa, né? Nosso apartamento. E aí a gente abriu mão dele para construir aqui. Ela vem na nossa vida assim de uma forma muito grandiosa, né? A gente fazendo a caridade com as pessoas e trazendo tudo aquilo que a Umbanda prega mesmo, né? Que é o amor ao próximo, o ensinamento, o conhecimento, aquele que mais sabe ensina, né? Para aqueles que menos sabem aprender. E a Umbanda para nós é um divisor de águas mesmo, né? Nenhum dos dois pensávamos hoje de estar à frente de uma casa, mas estamos aqui há 15 anos já e pretendemos continuar muito tempo ainda. Está ainda em construção. Quando a gente começou também éramos 2 bebês, fomos aprendendo com tudo isso. E como todo ser humano, né? Acho que todo mundo ainda está em construção, né? Evoluindo, crescendo. E se Deus quiser, se os orixás permitirem também, nossa espiritualidade toda, a gente vai se tornar cada dia mais melhor para nós mesmos e para poder conduzir esse trabalho espiritual tão grandioso. Bora? Eu ouço o silêncio da mata, ouço o silêncio do vento, eu ouço o silêncio do meu pensamento, eu ouço o silêncio do meu pensamento.